sou a profetisa Andréa Matos, estamos aqui na contagem do Homer, onde Deus, através da sua essência, amém? O espírito do entendimento, a terceira lâmpada da menorá, nos conduz a entendimento, crescimento, libertação, metanoia em nossa mente. Precisamos dessa ferramenta, Jesus. Como nós precisamos de entendimento. Precisamos receber para ter percepção. Nós precisamos colocar o nosso olhar sobre esse recurso que está sendo liberado. Amém? Às vezes a visitação vem, mas se a gente não está alinhado, se a gente não está na posição, eu não sei se já aconteceu com você, com tanta coisa na cabeça, tanta resposta para dar, para o meio, para o ofício da sua chamada, o Pai está lhe liberando e você teve até uma percepção, mas não penetrou, não fluiu, não alcançou. Já aconteceu com você? Por isso que o homem é poderoso. Deus anseia nos tirar do meio, do barulho, de tudo aquilo que a gente acha que sem a nossa presença Deus não é Deus. Estando no controle de tudo e para amar mais o outro do que nós amamos. Deus ama mais meu marido, mais meu filho do que eu mesmo e por isso eu não preciso andar ociosa. Isso é ter clareza, isso é ganhar entendimento. Um dia o pai disse assim para mim: Andréia, me entrega. Eu já entreguei, Deus, me entrego, Marcos, me entrego, Lucas, para que você não tenha parte com o inimigo. Olha a visitação. E glória a Deus que eu estava na posição. O Espírito Santo tinha me levado para o secreto. E eu falei: Pai, o que o Senhor quer me revelar? Além da paz, que às vezes a preocupação por aqueles que nós amamos nos entristece, nos aflige. O que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer falar? Eis-me aqui, estou aqui. Fala que a tua serva te ouve. Como o homem nos favorece nisso? Obrigada, Jesus, obrigada, Jesus. E naquele período eu nunca imaginava que Deus ia me entregar. A palavra de Deus vai dizer no livro do Evangelho, livro de Mateus, que Ele está nesse processo de purificação. Ele está nos levando para esse processo de purificação, para nos tornar digno, para nos tornar semelhança, para nos tornar como Ele foi. Esse é o meu padrão, esse deve ser o seu padrão, o seu exemplo. E Jesus disse assim para mim: filha, aquele que não tem parte, não tem como ficar aprisionado. Eu falei: Deus, eu já entreguei meus filhos, não entregou. Olha para o seu estado, olha como você fica quando eles não estão no culto, quando eles não estão no altar, quando eles tomam decisões, porque eles já são homens, já são adultos, que leva a sua paz a entrar em crise, e aí você entra em choque com tudo isso. E por que, igreja? Por causa da falta de entendimento. Achar que eu, como mãe, como profeta de Deus, tenho que me empenhar, tenho que fazer, tenho que ser perfeita, para que eles sejam guardados, para que eles sejam, sabe? Oh Deus, só quem é mãe e pai entende o que eu estou falando. E naquele período que isso estava me consumindo, porque não é fácil gerar, né? Sendo pastora, sendo uma profeta, não é fácil. Não é fácil, porque eu fui entender o que Jesus estava falando em Mateus quando ele disse assim, é o mestre falando, é o mestre instruindo. Se você amar mais pai e mãe, mais esposo ou esposa, mais filhos, nem a nora ele livra, mas a nora, você não é digno de mim. Todo aquele que nós colocarmos no lugar de primacia, por isso o homem é entregar nossas primícias, nós vamos ter problemas seríssimos, porque nós estamos violando um princípio. Deus fala assim, que nós devemos amar o Senhor com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, com todo o nosso ser, com tudo que nós temos. Amar o Senhor em primeiro lugar. Amém? Esse é o maior mandamento. O primeiro é dele. O primeiro é dele. E como é complicado. Não é entregar o dízimo, é separar como primícia o dízimo. Como é complicado. Não é não adorar, é entregar a adoração como primícia. O primeiro de tudo. É isso que faz a diferença. É isso que nos faz adoradores.
no espírito, quando nós colocamos Deus no centro. Mas às vezes é a nossa vontade, os nossos desejos, o que a gente espera que Deus faça, né? Porque nós sabemos mais que Deus, falta de entendimento. Porque nós discernimos o que é melhor para as pessoas, falta de entendimento. Porque eu tenho teologia, eu sou formada, eu prego pelas nações, falta de entendimento. Então, obrigada, Jesus, obrigada pelo Homer. Muito obrigada. E Jesus disse assim para mim: Andréia, para que você não tenha parte com o inimigo, me entrega. Você não entregou. E aí eu fui me entregando, não saí da presença, até ficar claro para mim, até ser luz para mim. Então, por isso que o Homer nos traz foco e disciplina. Onde? Na presença. Fechando a porta do nosso quarto, onde ninguém nos vê, com ele. Ele começa a falar e a gente começa a entender e a gente ganha recurso. E aí eu fiquei um período ali, não saí daquela área. Fiquei ali, Deus me dá entendimento, me dá clareza. E ele disse: filha, se o Marcos Vinícius e o Lucas são meus, como que o inimigo pode te afligir? Se você me entrega como eu entreguei meu filho, você não terá parte com o inimigo. Não vai ter como as influências dos amorreus. Agora nós estamos entrando na terceira fase, te encontrar. Os amorreus é essa influência que não se cala de dia e de noite, como uma voz, como um eco, como um chofar do inferno. Quer nos levar à loucura, quer nos oprimir, quer nos afligir. Porque essa influência vem da descendência de Cã, a descendência caída de Noé. Então preste atenção, eu estou falando dos meus filhos. Olha para você e olha para os seus. Ele teve que se manter firme, Noé teve que se manter firme. Mas olha a consequência da classe que decidiu quebrar a aliança. É chegar nesse nível de ouvir a Deus, como Noé ouviu, sendo chamado de louco, né? Sendo chamado de obstinado, obedeceu a Deus. Era loucura no tempo de Noé fazer uma arca. Mas a loucura maior foi Noé acreditar e se movimentar e não ouvir as vozes. Essa influência é uma voz que gera em nós, além de paralisia, ela traz distorção de como Deus nos vê, de como Deus é. Isso nos oprime de tal forma que a gente entra no lugar de Jesus na cruz. Jesus já foi moído na cruz, já sacrificou por mim e por você, mas a gente precisa ir lá sacrificar, porque a gente não tem a cruz revelada. Então essa descendência que vem, né, de Cã, eu costumo dizer, né, os cães, os malditos, os amorreus, sabe? Eles nos oprimem, gerando em nós, sabe, essa distorção e nos levando a nos oprimir. Vozes que nos se calam. Você está ali ouvindo Deus e a voz é como um dardo. Você está ali ouvindo Deus através das escrituras e a voz vem como um dardo. Você está ali disposto a fazer a vontade de Deus. Parece loucura que Ele te entrega uma arca. Preste atenção nisso. Em um tempo onde Noé não teve ali um exército para contribuir. Ele dependeu de todos os recursos que vinham do alto. Ele dependeu de toda a instrução que vinha do alto. Ele dependeu do entendimento que vinha do alto. Enquanto vozes, até dos seus, até dos mais de perto, os deixou ali, naquele lugar e naquele ambiente solitário, onde eu estava. Nos ambientes solitários é o ambiente que Deus quer falar comigo, com você. O Homer é sobre isso. Ouvir o que sai da boca de Deus. Ouvir e discernir qual é o movimento de Deus para a próxima estação. Porque é sobre os nossos e sobre o avanço do reino nessa próxima estação. Os nossos que Ele nos confia, porque Deus confiou a Noé o resgate, o livramento. Mas as vozes dos amorreus geram em nós essa surdez espiritual. Os amorreus, eles geram, sabe, uma influência que quer calar a voz de Deus. Mas em nome de Jesus, o entendimento que vem de cima, que vem do alto, que vem da terceira lâmpada, que é entendimento, clareza, nos toma na contagem do homem. Fica firme, vamos chegar até o fim. Amém?